Meus irmãos, Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 14. Mateus, evangelho que escreveu Mateus, o cobrador de impostos, que estava na alfândega quando Jesus passou e disse: segue-me. E ele deixou tudo e passou a seguir a Jesus. E é interessante que quando Jesus o chamou, já sabia realmente o que Mateus faria de tão importante, que era imortalizar a vida de Jesus através dos seus escritos. Mateus 24:14 disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Podeis assentar. E então virá o fim. Meus queridos irmãos, basta alguns acontecimentos de proporções maiores começarem a serem visto ou disseminado, que a preocupação de muitas pessoas já começam a aflorar e a perguntar: é o fim? Será que é o fim? O que eu tenho para nós nesta noite sobre então virá o fim, eu nas minhas coisas lá, na minha biblioteca, é uma mensagem a pedido de uma revista de circulação ali na cidade onde nós estávamos trabalhando como missionários, a cidade de Ibagué, na Colômbia. E então se veio o ano 2000, e no início do 2000, a maioria das pessoas diziam: o fim dos tempos, ou o fim do mundo, vai acontecer no final do ano 2000, no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, o mundo se acaba. Havia profecias, havia até pessoas que tinham certa proeminência no meio da religião, que afirmava categoricamente que o mundo terminaria entre 2000, na passagem para o 2001. Porque uns diziam: em 1999 o mundo vai acabar. Como não acabou, eles fizeram uma retificação, né? Aí disseram: não, é que tinha que incluir o ano 2000. Aí disse: olha, em 2000 para 2001 acaba. Então essa questão de quando que o mundo vai acabar, isso é mais antigo do que andar para frente. Isso é algo que quase todas as pessoas querem saber. E falando, né, essa revista pediu para que eu escrevesse um artigo, ainda está aqui tudo em espanhol, para que ele circulasse sobre o fim do mundo, quando é que o mundo ia acabar, porque todos eles estavam procurando uma explicação. E graças a Deus o mundo ainda não acabou, né? Nós estamos por aqui. E agora, com esta guerra lá no Oriente Médio, entre Israel e dois grupos de terroristas, o Hamas e o Hezbollah. O Hamas, eles são os dominantes da faixa de Gaza, aquele pedacinho estreito ali. É um lugar pequeno,
Ele tem 12 quilômetros de largura por uns 40, 60 de comprimento. E abriga mais de 4 milhões de pessoas naquele pedacinho de terra. É o lugar mais superpopulado que há na terra, e conhecido como faixa de Gaza. Alguns dizem que são os filisteus. Não, a terra é a mesma, o povo que não é o mesmo. Com o passar do tempo, algumas nações desapareceram, outras fundiram-se com outros povos, e segundo as informações da ciência, dizem que os habitantes que ali estão não são os filisteus populares que nós conhecemos, que na época tanto de Samuel, Saul e Davi, eram os inimigos número 1 de Israel. Já não são eles. Segundo os estudos que foram feitos, que os habitantes daquele lugar vieram da África siberiana. E ali estão. E depois agregaram muitos outros, que também vieram para para que a população crescesse naquela região. Bom, e este grupo armado conseguiu assumir o poder. E eles então, o desejo deles não é outro, é varrer Israel do mapa. Não só eles, mas muitos outros. Tem até brasileiro que quer fazer isso. Vocês devem ter visto aí esses dias atrás, o pessoal indo para a rua, se manifestando, e dizendo, e beleza, e maravilha, Então essa questão aí de ódio contra Israel é uma realidade. E ali, cercando o país de Israel, tem pelo menos 10 nações. E o desejo deles é aniquilar com Israel. Israel é como se fosse um caroço de feijão no meio ali aonde ele está cercado. Então este grupo armado, conhecido como Hamas, eles invadiram uma festa onde muitos jovens estavam celebrando, e indiscriminadamente eles começaram a matar, sequestrar, matar. Segundo as informações, bebês, eles foram arrancados dos braços dos pais e foram degolados. Foi uma carnificina muito terrível. E a mídia, todo momento, solta um assunto, solta outro, e vai daqui, vai dali. Já tem, por exemplo, governos que se posicionaram. A nossa mídia, que está aqui do outro lado, já se posicionou também. Então assim vai o mundo. E a pergunta é o fim do mundo? Esse ataque vai escalonando, Aí nações poderosas já começam também a emitir o seu parecer. Uma outra nação já disse: cuidado, pare com isso, não invada, e assim por diante. É mais ou menos assim: a pessoa entra na sua casa, rouba tudo que você tem, mata, violenta, e você tem que ficar calado. Você não pode reagir, você não pode defender o que é seu. Isso é uma ideia translocada, Mas a pergunta que está circulando hoje na cabeça de muita gente é o fim? Seria isto o fim? Lamentavelmente eu venho informar a todos nós que não. Isso não é o fim do mundo. Não é, de maneira alguma. Jesus, ele está fazendo no capítulo 24
uma tour por dentro do templo, andando por um lado e por outro, e os discípulos então, assustados, fazem a ele, depois que ele sai do templo, eles mostram para Jesus, veja as pedras, e Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles atravessam o ribeiro do Cedron e começam a subir a montanha que dá acesso ali ao Monte das Oliveiras e se assentam. Eles estão de frente, olhando para o templo. Aí os discípulos fazem a seguinte pergunta: Senhor, quando acontecerá isto? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Na verdade, eles estão fazendo uma pergunta, mas que inclui 3 perguntas em uma só. Quando vai acontecer isso? Isto o quê? O que o senhor falou lá, que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Era uma pergunta. Que sinal haverá do seu retorno? É outra pergunta. E do fim do mundo? É uma terceira pergunta. Então os discípulos estão curiosos, assim como muitos, e até nós crentes. Quando vai ser isso? Quando vai acontecer isso? E aí então começa o sermão, conhecido como o sermão profético do capítulo 24, 25 e 26 do Evangelho de Mateus. Jesus começa a falar sobre o que está para acontecer, o que iria acontecer e o que está para acontecer. Porém, Jesus, ele não coloca o discurso dele organizado, dizendo, vem isso aqui primeiro, depois vem isso aqui segundo, depois vem isso aqui terceiro. Jesus utiliza a mesma forma que os profetas do Antigo Testamento utilizavam para falar sobre pontos futuros. E muitas vezes o profeta do Antigo Testamento falava de algo que estava num futuro remoto e emendava dentro daquela profecia algo que estaria para acontecer rapidamente. Então não havia uma organização na profecia. Da mesma forma fez Jesus. Ele não nos dá algo ordenado, como que dizendo, esquematizado. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não. Por quê? Porque a mente de Deus o quis assim. Mas ele não podia nos dar, por exemplo, tudo bem dentro do script? Poderia. Mas, assim como o fim é algo curioso, é melhor deixar o ponto de curiosidade. E não fora somente esta abordagem. Tanto o Evangelho de Marcos como o Evangelho de Lucas, eles fazem esta mesma abordagem, porém, pincelando fatos, uns retrasando e outros adiantando. Agora, eu e você não precisamos de maneira nenhuma ter isso dentro de uma lógica na nossa mente. Quer dizer, você, já o pastor da igreja, ele tem essa responsabilidade, né? Que é como ensinar, se você não sabe, né? Então Jesus, ele começa a falar sobre acontecimentos futuros. E estes acontecimentos, parte deles já sucederam e outras partes estão para suceder. Ele fala de sinais do seu retorno, mas antes disso ele fala de um ódio estabelecido contra os discípulos. Os odiarão, as nações vos odiarão por causa do meu nome. Um ódio estabelecido. Há 2 povos neste planeta que são odiados ferrenhamente.
ferrenhamente. Os judeus e os cristãos. Não vai pensar você que o mundo gosta de você. Ele te suporta. Mas se eles puderem eles farão. Se eles puderem fechar as portas de todos os templos que se diz cristão, eles assim o farão. Se eles puderem varrer do mapa a nação de Israel, eles o farão. Muitos tentaram fazer isso. Faraó tentou fazer isso. Nabucodonosor tentou fazer isso. Alexandre Grande também tentou fazer. O Império Romano tentou fazer. Hitler tentou fazer. Onde estão essa gente? Onde estão esses impérios? E aonde está Israel? Aquele grãozinho de feijão, que é o seu mapa, aquela coisinha pequena. Impérios subiram, imperadores subiram, desceram, se acabaram. Israel está aí contando a história. Não puderam acabar. Contra a igreja. O que não fizeram contra a igreja? Quantos de nossos irmãos não serviu de luminária? Seu corpo foi completamente queimado, como se fosse uma tocha para iluminar as vias que dava acesso à cidade de Roma, no tempo dos imperadores. Quantos não foram degolados, martirizados, espancados, jogados em arenas para lutar com feras, com gladiadores? Quantos deles? Mas avisa o inferno que ainda nós estamos por aqui. Esqueceram de avisar, né? Crente é duro de matar, viu, David? Quando pensa que ele morreu, lá vem ele levantando da cinza. É como o fênix, ele levantando. Estamos por aqui, ainda fazendo raiva para o cão, fazendo raiva para o capeta, dando glória a Deus, cantando, meio desafinado, mas cantando, né? Adorando a Deus, e assim por diante. E nós vamos continuar até quando? Até o dia que Ele vier. Até o dia que Jesus vier, nós estaremos por aqui, né? Se não nos encontrar mais aqui, é que já fomos. Mas esta é a nossa esperança. Agora, meus irmãos, para a felicidade de muitos, o fim do mundo vai demorar muito. Não está ali na volta da esquina, não. Jesus disse aqui, nesse versículo que eu fiz a leitura, sobre a evangelização mundial. Ele disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Olha, vamos dividir as coisas, para que você e eu possamos entender. A evangelização do mundo todo marca o fim do mundo. Mas não marca o arrebatamento da igreja. Explico. Quando Jesus vier para arrebatar a igreja, nem todos vão subir. Uma grande parcela vai ficar. E desta grande parcela que vai ficar, alguns vão aceitar a marca da besta. Mas os que já têm um certo entendimento não vão aceitar. E eles, juntamente com o povo judeu, serão
os evangelizadores. Eles estarão pregando. Jesus disse: este evangelho será pregado à testemunha de todas as nações. No original está em todas as etnias, para todos. E o evangelho ainda não chegou a todos. Há muitas nações que ainda não ouviram o evangelho. E o que é o evangelho? A boa notícia. E que boa notícia é essa? Que precisa chegar a todos, de que Jesus Cristo morreu pelo pecado da humanidade, e que aceitando Ele como Salvador, temos por garantia os céus que Ele prometeu, perdão dos pecados e os céus. Porém, este evangelho ainda não chegou. Há muitas outras nações que não ouviram. Há muitas etnias, tribos de índios que não ouviram. Lugares aonde o evangelho ainda não chegou. Nações que são fechadas para o evangelho. Lugares aonde o evangelho é proibido pregar. Olha, o evangelho é uma boa notícia. Então, má notícia está liberado. Boa notícia não. Há alguns lugares que, se descobrirem que você é portador de uma Bíblia, eles passam a navalha no seu pescoço. Acabou. É proibido. E outras nações estão, então, tentando abafar para que o evangelho não cresça, não seja disseminado. Agora, conforme Jesus disse, este evangelho será pregado, significa que o evangelho vai vencer. Ele será pregado. Não importa quantas oposições, quantos governos, quantas religiões, o que se levantar, o que fizerem, não adianta. Jesus disse, ele vai ser pregado. Vai ser. Lembra que Jesus disse para os seus discípulos, passamos para o outro lado? Passamos. Mas veio no meio da viagem uma grande tempestade. Mas Jesus disse, passamos. A tempestade veio para impedir a travessia. Porém, Jesus já tinha dito uma palavra, nós vamos passar. Os discípulos disseram, Senhor, vamos morrer. Jesus disse, nós vamos atravessar. Senhor, nós estamos perdidos no meio deste mar, dessa tempestade. Jesus disse, vamos atravessar. Foi por isso que ele disse, homens de pouca fé. Eu não tinha dito que nós vamos atravessar? Assim ele está dizendo, este evangelho será pregado. Pode ser que não seja pregado por você, pode ser que não seja pregado por mim, mas ele será pregado. Ele será pregado. Neste exato momento, missionários estão atravessando as fronteiras. Missionários estão chegando em tribos que ainda não foi alcançada pela civilização para levar o evangelho. Missionários que estão se indo para certas tribos para aprender o dialeto e fazer a tradução de um livro do Novo Testamento na língua do povo que lá ele foi. Quantos missionários não foram mortos só pelo fato de irem lá, falar de Jesus, aprender o dialeto, aprender o idioma, fazer uma tradução da Bíblia, para que aquela tribo tenha a palavra de Deus no idioma deles. Quantos não foram? Muitos deles derramaram seu sangue. Outros viveram lá 10, 20 anos para aprenderem. E vieram. Irmãos, muitas vezes a gente pensa, a coisa mais fácil é pregar o evangelho. Aqui. Nós temos um esforço tão grande concernente a Sename, para poder tentar atender esse tipo de missionário, porque
Bom é ser missionário nos Estados Unidos. Bom é ser missionário na Europa. Bom é ser missionário no Japão. Agora, você ir para uma tribo nômade, não aculturada, em que você chega e não sabe se você vai pregar o evangelho ou vai ser o churrasco deles na tarde. Esta é a vida. E esses povos não alcançados precisam ouvir o evangelho. E quem é os responsáveis para fazer o evangelho chegar lá? Eu e você. Bom, eu não posso ir, mas eu posso ajudar quem está indo. Eu não tenho, mas eu posso me unir com alguém que tenha. E vamos fazer. O evangelho será pregado. Não importa quanto tempo demore. Quando Jesus fala isso do evangelho ser pregado, como eu vinha dizendo aos senhores, ele não está falando questão da sua vinda. Ele está falando da evangelização global. Em todas as nações, em todas as etnias, todos. As pessoas em Araçatuba, elas não querem ser salvas. E elas não poderão chegar diante de Deus e dizerem: Senhor, nós não ouvimos o evangelho. Eles não terão esta escusa. O que se mais ouve nesta cidade, neste estado e neste país é o evangelho. Agora, uma coisa é você ouvir o evangelho e rejeitar, e outra coisa é você nunca ter ouvido o evangelho. Como vai ser no dia do juízo? Aí você olha para mim, eu olho para você. Claro que uma pessoa que ouviu o evangelho e rejeitou, no dia do juízo, o juízo será com maior rigor. Maior rigor. Não está na Bíblia, mas eu acredito que o inferno tem repartições de sofrimento. Tem lugar onde deve ter algum ar-condicionado. E tem lugar que não tem ar-condicionado nenhum. É na boca do furacão. Por que eu creio? Porque não é possível a pessoa que teve a oportunidade de crer e não creu. Não é assim que acontece com os criminosos. Tem o crime brando, né? Aquele crime, roubou uma galinha, não, vai embora. Mas tem aquele outro crime que você estava lá na frente do quartel com a Bíblia, e aí então você pega 17 anos. Então a escalonada de crimes depende de um para o outro. E Deus é justo. A Bíblia não diz que Deus é justo? Eu não estou falando, na sua casa, por exemplo, sua casa tem repartições? Garagem, sala, cozinha, banheiro, quartos. Tem. O inferno tem repartições. A Bíblia fala sobre as portas. Então, eu acredito que cada um vai entrar por uma porta diferente. Mas nós somos crentes, a porta que nos espera é a porta dos céus. Aleluia. Agora o evangelho será pregado, e aqueles que tiverem luz serão condenados de uma forma não amena, mas sem misericórdia. Pois bem, Jesus fala, irmãos, sobre, nesse capítulo 24 até o versículo 14, sobre os princípios das dores. Eu estava dizendo aos senhores que não está em ordem cronológica, né? Os princípios das dores. Jesus fala também dos sinais da sua vinda. Esses princípios das dores são para os judeus. Quando a sua cidade foi capturada, e eles, Jesus até disse, naquele dia, quem estiver no telhado não desça para tirar alguma coisa de casa.
E ele disse mais: ai das grávidas e das que amamentam. Muitos diziam que quando Jesus disse ai das grávidas é porque alguns louquinhos disseram que a mulher que estiver grávida na hora do arrebatamento, então a criança vai sumir do seu ventre. Ou então, como que uma mulher pode fugir com uma criança? É isso que Jesus está dizendo. Ai das grávidas, já passou uma mulher grávida para fugir numa fuga? Ela não consegue. Jesus está falando sobre o exército romano, comandado pelo imperador, que na época era general, Tito, invadindo a cidade. As mulheres grávidas não conseguiriam fugir. E as que estivessem amamentando, como correr com o recém-nascido nos braços? Não desça na sua casa para tirar alguma coisa, quer dizer, aproveite a oportunidade e escape de onde você estiver. Era isso que Jesus está dizendo. Uma terrível perseguição e matança aconteceria. E isso aconteceu no ano 70 da nossa era. A invasão de Jerusalém e a destruição de Jerusalém. Os judeus foram esparcidos por muitas partes do mundo. Aí Jesus agora muda o foco. Ele está falando sobre o princípio das dores para os judeus. E ele agora vai falar sobre os sinais que prenunciarão a sua vinda. Aí ele já está dando um contexto geral, não específico, na questão dos judeus. Ele aqui agora está falando sobre uma visão de universo. Ele fala: haverá terremotos em vários lugares. Rapaz, houve um terremoto até em Minas. Até a terra tremeu em Minas Gerais. Terremoto. Ele fala de guerra. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Se ele está falando nação contra nação, ele não está citando a nação dos judeus, ele está falando das outras nações. Ele fala de fome, pestes. Ele fala sobre acontecimentos no mar que farão com que os homens desmaiem. Vocês se lembram do tsunami, esses tempos atrás? Lá na Indonésia, matou 240 mil pessoas. Um terremoto no fundo do mar e as ondas se elevaram. Aí está o filme que você pode até assistir, baseado naquilo lá, conhecido por, né? É possível? Ou é tudo possível, impossível, uma coisa assim. Então, meus irmãos, Jesus fala disso. Ele fala também de uma situação no âmbito religioso. Ele fala sobre perseguição e ele fala sobre esfriamento da fé. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Não é o amor de um para o outro, é o amor do cristão para Deus, para Jesus. A frieza espiritual em que aqueles que se dizem adoradores, seguidores, pertencentes a Cristo, manifestará nesse tempo. Este é um sinal de que Jesus está prestes a vir. Está prestes a vir. Ele ainda não veio. E ele não está voltando também, como alguns dizem. Ele virá. Porque quando nós falamos ele está voltando, parece que é muito longe a casa dele para chegar. Não, ele virá. Para ele
Da onde ele está, aonde estamos, é menos do que um piscar de olhos. Tchum! Aí está ele. Ele virá. Aí esses sinais, ele está dizendo que antecede a sua vinda. E a sua vinda, ela é dividida em duas etapas. A segunda vinda de Jesus divide em duas etapas. Na primeira etapa, ele vem invisível. Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 16 ao 18, ele fala sobre o rapto, o arrebatamento. Nessa primeira etapa da segunda vinda, ele vem para a igreja, ele vem até as nuvens, vai tocar uma trombeta, convocando o povo dele para este momento. Paulo disse: os mortos em Cristo, nem todos os mortos ressuscitarão, somente os mortos em Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós quem? Nós os crentes, os que estivermos vivos para este acontecimento, seremos transformados. Os mortos em Cristo ressuscitam no corpo da ressurreição. E nós seremos transformados e unidos com os mortos em Cristo, seremos agora arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, ter um encontro com Ele nas nuvens. Então, nessa primeira etapa da sua segunda vinda, Ele não pisa a terra, Ele não pisa este planeta, Ele ficará na região celeste, esperando o povo dele, os comprados, os remidos, para levar para a morada eterna, para aquele lugar que ele disse: vou preparar-vos lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez para levar vós para mim mesmo. Para lá ele vai nos levar. Isso é o arrebatamento da igreja. Alguns dizem: a igreja vai passar pela tribulação. Não, a igreja passa por tribulação desde que aceitou Jesus. Sempre estamos sofrendo tribulação e mais tribulação. A igreja, ela não passa pela grande tribulação. Para aqueles que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles estão esperando o anticristo. Para aqueles que crê, confessa, prega e ensina que a igreja não vai passar pela grande tribulação, eles estão esperando o Cristo. A grande tribulação é o reinado do anticristo. O arrebatamento é o acontecimento que Jesus firmou com a igreja. Eu não estou esperando anticristo nenhum. Eu estou esperando o meu Cristo, o meu Jesus. E outra coisa, a grande tribulação é conhecida como a ira do Cordeiro. Lembra da intercessão de Abraão? Ele começa com 50 e ele vai descendo, até que ele se envergonhou. Ele diz: poxa, não tem 5 justos lá? 4 eu sei que tem, é Jó, a esposa e as 2 filhas. Mas Jó, quem sabe, com o testemunho dele, conseguiu ganhar alguém. Quem sabe tem 5. O que é que ele começa entusiasmado na sua intercessão? Destruirá o ímpio com o justo? Como fará justiça o Senhor de toda a terra? A grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é para o ímpio e para aquele que não tem um compromisso com Jesus. Mas a igreja será tirada dessa terra. Num abrir e fechar dos olhos, ao soar da última trombeta, nós encontraremos com o Senhor. Prepare-se, porque isso pode acontecer ainda esta noite.
Eu não espero o anticristo. Eu espero o Cristo. Eu não espero o homem do cavalo branco que vem com uma espada que saiu para vencer. Não, eu espero o do capítulo 19 de Apocalipse. Aquele que é vencedor, que tem na cabeça a coroa escrita fiel e verdadeiro, e tem 7 diademas, e na sua perna está registrado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é o que eu estou esperando. Bom, dado a isto, aconteceu o arrebatamento, maravilha, e aí, pastor, para onde nós vai? Porque alguns crentes pensam que nós vamos ficar flutuando aí no céu. Não, irmão. Nós vamos ser levados para a casa do Pai. Eita maravilha. Aleluia. Podia ser essa noite, irmãos. Hoje está uma boa noite para acontecer o arrebatamento. Até os obreiros estão dando glória a Deus, então está bom a noite para hoje. Seria uma benção acontecer hoje, né? A gente entrar no céu dando glória a Deus e aleluia, né? Veio até músico, gente que eu nunca tinha visto por aqui, vieram hoje. Então hoje é um bom dia, uma boa noite. Pode tocar a trombeta, Senhor. O dia e a hora nós não sabemos, né? Poxa vida. Aconteceu o arrebatamento, nós seremos levados à casa do Pai, e lá na casa do Pai vai acontecer muitas outras coisas. Alguns dizem que imediatamente apareceremos diante do tribunal de Cristo para receber recompensas, coroa, e tudo aquilo que você fez para Jesus e pelo seu reino, você será recompensado lá. Claro que você não está de olho na recompensa. Você fez por amor. Mas Deus não é devedor a ninguém. Ele vai te recompensar. Vai. A Bíblia diz que se alguém deu um copo d'água, estou vendo aqui o Valdemir, né? Se alguém deu um copo d'água para alguém em qualidade de profeta, vai receber galardão de profeta. Valdemir não vai ganhar porque ele não comprou a água. Ele só colocou aqui. Estava tão bom, né, Valdemir? A partir de hoje te recomendo, comece a comprar. Né? Quantas caixas nós estamos gastando por mês? 5 caixas. Dá quanto cada caixa? R$200? Então você vai receber, né? Agora quem dá cocada, né, vai receber galardão de cocada. Aleluia. Então vamos receber isso. Aqui na terra o que vai estar acontecendo? A grande tribulação. A porta fechou, nós não estamos vendo nada, nós estamos no céu, maravilha. Mas aqui na terra, meu amigo, aqui na terra, o negócio vai estar estreito. Os que ficaram serão perseguidos, a marca da besta e tudo aquilo que você já conhece. Os que não quiseram Cristo, os que tinham uma vida meio carne, meio peixe, serão perseguidos, mortos, dizimarão. A situação vai estar difícil. Sem contar as convulsões que esse planeta entrará. Diminuição da água potável. As florestas serão, as florestas serão dizimadas. A Bíblia fala de pedra pesando 1 talento, caindo, 1 talento é quase 40 quilos, caindo do céu sobre os homens. Você está reclamando do calorzinho desses dias? Um calor, viu? Te esforça. Um calor insuportável. Vão queimar os homens. Uma situação insuportável neste planeta. Mas a igreja
ela estará com o noivo, arrebatada. No final da grande tribulação, que será um período de 7 anos, no final, Israel estará cercado, Jerusalém estará cercado por exércitos poderosos para destruí-lo. Eles já não terão mais força, já não terão mais armas, a esperança deles se acabou, a tecnologia deles não tem mais como deter o avanço das nações com seus exércitos. E o que vai acontecer? Você vê aquela parte do Muro da Lamentação? Quando passa alguma cena de Israel, o povo vai correr para lá e vão começar a gritar as palavras que Jesus disse quando ele chega em Jerusalém. E chorando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Como eu gostaria de ter juntado você, assim como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Se você soubesse o dia da tua visitação. Mas eu vos digo que não me vereis mais, até que digais: bendito é o que vem em nome do Senhor. As crianças cantaram quando ele entrou em Jerusalém e no templo: Hosana, Hosana, Hosana. A nação não cantou. Mas quando eles se verem apertados, numa situação difícil, desesperadora, a nação começa a gritar: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí o céu se enrolará como um pergaminho e Jesus aparecerá montado num cavalo branco com uma espada inflamada. A igreja acompanhando milhares e milhares e milhões de anjos virão também. Esta é a segunda etapa da sua vida. Jesus vem. A Bíblia disse que ele pisa sobre o Monte das Oliveiras e o monte vai se abrir no meio. A Bíblia também disse que os judeus escaparão para o deserto por ali. O anticristo, com os seus exércitos, falso profeta, dirigirão as suas armas contra Cristo. Salmo 2: o Senhor se rirá deles. E a Bíblia também disse que o Senhor vai destruir todos com sopro da sua boca. E olha que ele não vai nem comer cebola. Acabou. Irmãos, o teu Deus é aquele Deus que diz assim: haja. O pessoal está aí brigando, não sabe se foi um Big Bang, se foi isso, se foi aquilo. Eu creio que foi um haja de Deus. Deus disse: haja universo. E bum, está aí o universo. Deus, irmãos, aquele que nivelou as montanhas, colocou os oceanos nos seus cauces, aquele que tem todo o domínio, aquele que se apresentou aos discípulos amedrontado e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, é o teu Deus. O anticristo, ele e o falso profeta serão os dois a conhecer o lago de fogo e enxofre. Satanás será acorrentado e aprisionado por 1000 anos. As nações, você já deve ter lido
capítulo 24 de Mateus, quando ele vier, colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ali não tem nada a ver com a igreja. A igreja já foi arrebatada 7 anos antes. Ali são o juízo das nações. As nações que tiveram um bom relacionamento diplomático com Israel vão entrar no milênio. As nações que não tiveram um bom relacionamento, que lutaram contra, serão destruídas, aniquiladas. Zacarias disse que o olho deles desaparecerá da órbita, a sua língua cairá, assim como alguém que está com lepra e os membros do seu corpo começam a diluir, morrerão. Jesus restaurará este planeta, porque devido a tantos acontecimentos, este planeta estará semi-destruído. Jesus restaurará. O povo judeu terá sua capital Jerusalém. A alegria voltará. As nações que bem trataram Israel entrarão no milênio. E a igreja? Bom, a igreja vai estar reinando no milênio. Aleluia! Aleluia! Nós vamos reinar com Cristo. Aonde Ele estiver, nós estaremos. Eu não sei o que vai lhe tocar de governo, mas te prepare para ser surpreendido na eternidade com Cristo. Eu e você, os perseguidos dessa terra, o que levaram o vitupério de Cristo, o que não abandonou a fé, que aguentou firme, estarão reinando com Cristo. Paulo disse: se por Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Aleluia. E aí, pastor, tem mais 1000 anos. Vou falar 1000 anos em um dia, ou em 1 minuto. Terminou o 1000 anos, o que vem acontecer? Satanás será solto, e você vai ver que cadeia não melhora ninguém. A Bíblia diz: Satanás será solto, e ele vem agora influenciar as nações. Viu também? O pessoal tiveram um governo de 1000 anos, o pessoal viveram aí 100 anos, 150 anos, 200 anos, e não melhoraram em nada. Não é governo que melhora o povo, não é cadeia que melhora ninguém. O que transforma o homem, e este evangelho será pregado. Isso é que transforma o homem. E o diabo vai juntar um novo exército, um exército maior, para seduzir as nações. Aí será o fim dele. Ele será lançado no lago de fogo, aonde a besta e o falso profeta já fazia 7 anos que estavam lá cumprindo pena. Mas é uma pena que nunca mais se escapa. Ele será lançado lá. Se estabelecerá o grande trono branco, e todos os que morreram desde a era de Adão até o último, no final do milênio, apresentarão diante desse tribunal. E a Bíblia diz: e abriu-se os livros, e abriu outro livro, o livro da vida. O que o livro da vida está fazendo ali, se todos que estão ali para serem julgados? Porque Deus, Ele é justo juiz. Haverá salvação na grande tribulação, haverá salvação no milênio, no trono branco haverá pessoas com o nome escrito no livro da vida. Você pode imaginar a quantidade de pessoas que serão julgadas? Pode imaginar Herodes, que mandou matar as crianças de Belém, tentando assassinar a Jesus? Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Pode imaginar Hitler, o bigodinho? Ele vai estar lá. E todos aqueles que se levantaram
os Césares, os matadores dos cristãos, os matadores dos judeus, agora vão enfrentar a ira do Deus único. E a Bíblia disse: e os que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Não passaram nem pelo inferno, foram direto para o lago de fogo. Quando terminar esse julgamento, aí entra o estado eterno. Falta muito, mas caminhamos para o arrebatamento. O fim do mundo não é agora. Pode acontecer uma guerra que venha destruir, matar muita gente, mas não é o fim do mundo. Jesus disse: isto ainda não é o fim, mas o evangelho será pregado. Qual é a nossa missão? Pregar o evangelho. Esta é a nossa missão. Nada mais agrada o coração de Jesus que ver você pregando o evangelho. Mas pregando o evangelho, não pregando prosperidade, não pregando autoajuda, pregando o evangelho, porque o que salva é o evangelho. As outras coisas ajudam, mas o que salva é o evangelho. E ele será pregado. Jesus disse: e o evangelho será pregado. Não importa quais são as oposições, ele vai ser pregado. Ele vai ser pregado. Ele está sendo pregado. E ele continuará pregando. Muitas pessoas estão dando a vida para pregar. Muitas pessoas em países que não podem pregar, eles estão pregando, sabendo que pode ser a última pregação que eles vão fazer, mas ficando em pé numa praça pública e anunciando o nome de Jesus. O evangelho está sendo pregado. E eu e você? O que estamos fazendo? Ah, pastor, eu já sou salvo, só estou esperando a trombeta soar. A Bíblia fala que desobedientes ficarão de fora. E não pregar o evangelho é uma... Ah, mas eu não sei pregar. Todos nós sabemos falar que Jesus salva o pecador. Todos nós sabemos falar. Se a gente tiver o mesmo fervor para pregar o evangelho como temos para torcer para um time de futebol, não, Corinthians não salva ninguém, não. Palmeiras também não. São Paulo piorou. Seleção brasileira, o pessoal está morrendo para todo lado e o crente está preocupado se o Brasil vai para a Copa ou não vai para a Copa. Vai para o raio que parta. Mas nós vamos para os céus. Vamos pregar o evangelho para ir aos céus. Às vezes eu fico doente com alguns crentes que eles não têm nenhuma cerimônia de comprar camiseta, calção, chuteira, tem mais outro acessório, meião, e se veste todo no tempo da Copa, mas não dá uma oferta para se pregar o evangelho. E eu não sei, ele disse que vai para o céu. Para o céu. Como diz o amazonense, o céu do mosquiteiro.